Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar fundo em uma das passagens mais fascinantes e, por vezes, enigmáticas da Bíblia, Gênesis, capítulos 5 e 6. Vamos explorar a genealogia desde Adão até Noé, descobrir quem eram os misteriosos filhos de Deus e os gigantes, e entender por que Deus decidiu enviar um dilúvio que mudaria o mundo para sempre. Prepare-se, porque esta jornada nos levará às raízes da humanidade. O capítulo 5 de Gênesis começa com uma frase poderosa. Este é o livro da genealogia de Adão. É como se a Bíblia nos dissesse: prestem atenção, esta é a história da família humana. E que história! O texto nos guia por uma longa lista de nomes: Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jarede, Enoque, Metusalém, Lameque e, finalmente, Noé. À primeira vista, pode parecer apenas uma lista repetitiva de fulano viveu tantos anos, gerou um filho e morreu. Mas há muito mais aqui. Primeiro, a longevidade. Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912 anos e o campeão de todos, Metusalém, viveu impressionantes 969 anos. Por que eles viviam tanto? Bem, o mundo era diferente. O ambiente era mais puro. O pecado ainda não havia se enraizado tão profundamente na genética humana. E o propósito de Deus era que a humanidade se multiplicasse e enchesse a terra. Viver muito tempo era essencial para isso. No meio dessa lista, um homem se destaca de forma extraordinária: Enoque. O texto diz algo único sobre ele. Enquanto para os outros a fórmula é viveu, gerou e morreu, para Enoque lemos: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Ele não morreu como os outros. Sua comunhão com Deus era tão íntima, tão profunda, que Deus simplesmente o levou para o céu. Isso nos mostra que, mesmo em tempos antigos, a qualidade do nosso relacionamento com Deus importa mais do que a quantidade de dias que vivemos. A vida de Enoque é um farol de esperança, mostrando que uma caminhada próxima com o Criador pode levar a um destino glorioso. Depois, temos Lameque, o pai de Noé. Ao nomear seu filho, ele faz uma profecia. Ele diz: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque sentiu o peso da maldição que veio sobre a terra após o pecado de Adão. Ele olhou para seu filho, Noé, e viu nele a esperança de um alívio, um descanso. E ele estava certo, mas de uma forma que talvez nem ele mesmo pudesse imaginar. Noé seria um instrumento de Deus para recomeçar a história da humanidade. A genealogia termina com Noé, que aos 500 anos gera 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Esses 3 homens se tornarão os pais de todas as nações após o dilúvio. E é aqui que a narrativa muda drasticamente. O capítulo 6 começa com um cenário preocupante. A humanidade estava se multiplicando, mas algo estava dando muito errado. O versículo 2 nos diz que, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Quem são esses filhos de Deus? Essa é uma das passagens mais debatidas da Bíblia. Uma teoria popular é que os filhos de Deus eram anjos caídos que vieram à Terra e tiveram filhos com mulheres humanas. Outra visão, mais comum entre muitos estudiosos, é que filhos de Deus se refere à linhagem piedosa de Sete, enquanto filhas dos homens se refere à linhagem ímpia de Caim. Nessa interpretação, o problema foi a mistura, a união entre os que seguiam a Deus e os que não seguiam, o que levou a uma corrupção generalizada. Independentemente da interpretação, o resultado foi desastroso. A Bíblia menciona que, naquele tempo, havia gigantes na terra. A palavra hebraica é Nefilim, que pode significar os caídos ou gigantes. Esses descendentes, fossem eles meio anjos ou apenas homens de grande poder e violência, eram valentes, varões de renome. Mas esse renome não era bom.
A situação na terra se deteriorou a um ponto crítico. O versículo 5 é um dos mais tristes de toda a Bíblia. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Imagine isso. Não era apenas um deslize aqui e ali. A maldade era a norma. O coração humano, a fonte de todos os pensamentos e intenções, estava completamente corrompido o tempo todo. A criação, que Deus havia declarado muito boa, estava agora mergulhada em maldade e violência. A reação de Deus é descrita com uma linguagem humana muito forte. O texto diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Isso não significa que Deus cometeu um erro, mas expressa a profundidade da sua dor e tristeza. O Criador olhou para sua criação amada e sentiu uma dor imensa ao ver o que ela havia se tornado. E ele tomou uma decisão drástica. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, porque me arrependo de os haver feito. Parece o fim de tudo, não é? Mas no meio dessa escuridão total surge um raio de luz. Versículo 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Em um mundo inteiro afundado na corrupção, um homem se destacou. Por quê? O versículo 9 explica. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Percebe a semelhança com seu bisavô Enoque? Andar com Deus era a chave. Em meio a uma geração perversa, Noé manteve sua integridade, sua justiça e, o mais importante, seu relacionamento com Deus. A graça que Noé encontrou não era porque ele era perfeito, mas porque seu coração estava voltado para Deus. E por causa desse homem, Deus não destruiria a humanidade por completo. Ele faria uma aliança com Noé e, através dele, daria um novo começo à raça humana. Então, Deus revela seu plano a Noé. Ele iria trazer um dilúvio, uma inundação global, para purificar a terra da violência e da corrupção. E ele deu a Noé uma tarefa monumental: construir uma arca. As instruções eram incrivelmente específicas. Faze uma arca de tábuas de cipreste. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, e a altura de 30. Convertendo para medidas modernas, isso dá cerca de 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Um navio gigantesco, com 3 andares, projetado para resistir à maior tempestade da história. Deus instruiu Noé a levar sua família para dentro da arca, ele, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas. E também deveria levar um par, macho e fêmea, de cada espécie de animal terrestre e de ave, para preservar a vida na terra. E, claro, precisaria estocar comida suficiente para todos eles durante a longa jornada. Pense na magnitude dessa tarefa. Noé não estava apenas construindo um barco. Ele estava construindo um santuário flutuante para a vida. Imagine o ridículo que ele deve ter enfrentado. Ele vivia em uma época em que, provavelmente, nunca havia chovido daquela maneira. Seus vizinhos devem ter pensado que ele era louco, construindo um navio gigante no meio da terra seca, falando sobre um dilúvio enviado por Deus. Por anos, talvez décadas, Noé trabalhou e pregou, sendo um pregador da justiça, como o apóstolo Pedro o chama mais tarde. Mas o que Noé fez? O último versículo do capítulo 6 é a resposta e um testemunho incrível de fé. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Sem questionar, sem hesitar, sem reclamar. Ele simplesmente obedeceu. Sua fé não era apenas uma crença passiva. Era uma fé ativa, demonstrada por sua obediência radical a cada detalhe que Deus ordenou. Estes capítulos nos ensinam lições poderosas. Vemos como o pecado, quando não controlado, pode levar a uma espiral de corrupção que entristece o coração de Deus. Vemos a importância de andar com Deus, de cultivar um relacionamento íntimo com Ele, como Enoque e Noé fizeram.
e vemos o poder da fé e da obediência. Em um mundo que se afogava em sua própria maldade, a fé de um homem se tornou a arca da salvação para toda a humanidade. A história de Noé não é apenas sobre um dilúvio, é sobre a justiça de Deus, sua graça redentora e a promessa de um novo começo. É um lembrete de que, mesmo nos tempos mais sombrios, Deus sempre preserva um remanescente fiel e oferece um caminho de salvação para aqueles que confiam nele. Espero que esta análise tenha trazido uma nova luz sobre esses capítulos incríveis. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nossos próximos estudos. Qual parte dessa história mais te impactou? Deixe seu comentário abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.